Oi pessoal, tô aqui para trazer mais uma ferramenta para auxiliar a rotina de vocês no trabalho como coaching. A ferramenta que eu selecionei hoje pra gente chama-se Google Docs. Eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente essa é uma ferramenta do Google que ela auxilia a criação de arquivos de texto, planilhas, apresentações e formulários. Ela é um paralelo, ela é como se fosse uma ferramenta semelhante ao Word, ao Excel e ao PowerPoint. Então vou mostrar um pouquinho para vocês, vamos lá. Como sempre, vou deixar o link aqui embaixo, mas google.com/docs ou só colocar no navegador do Google, Google Docs, que você já vai chegar por aqui. Ela é uma ferramenta gratuita e o que você precisa unicamente é ter um e-mail do Google. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, essa é a interface dela. Aqui no cantinho superior direito existe uma guia e nessa guia ela vai indicar os tipos de documentos que podem ser criados dentro da plataforma do Google. Documentos de texto, planilhas numéricas, apresentações de slide e formulários. Vamos começar com os documentos. Vou clicar aqui. Ele vai pedir para a gente fazer um login com e-mail e senha. E depois de feito o login, a gente vai entrar nessa interface aqui. Esse aqui é a interface dos documentos de texto. Aqui ele tem uma galeria, então, a galeria de modelos tem diversos modelos de arquivos que você já pode usar, que já estão pré-formatados. Mas vamos começar um novo. Então você vai clicar aqui em documento em branco. Ele vai aparecer aqui, ó, documento sem título. Vamos colocar um título como documento teste. E aqui na sua folha sulfite, a gente vai começar a escrever o texto. Esse é um editor de texto, então vocês vão perceber que a interface dele é muito parecida com a interface do Word. Aqui você vai conseguir fazer diversas coisas, alterar a fonte, alterar o tamanho, colocar em negrito, itálico e assim por diante. Colorir, mexer no alinhamento, no espaçamento e assim por diante. Mas hoje a gente veio falar das ferramentas e não de como editar um texto, então vou deixar isso aqui para vocês fuçarem. O que tem de mais legal nesses documentos? Todos eles, tanto planilhas, formulários, documentos de texto e apresentação, eles possuem isso aqui, ó. Todas as alterações foram salvas automaticamente no Google Drive. Então qualquer coisa que você altere no texto, você não precisa salvar, porque esse texto ele já está salvo, então automaticamente ele já vai salvando essas alterações. Para que isso é importante? Isso é importante porque se a sua energia cair, se o seu computador desligar, qualquer coisa nesse sentido, os teus documentos e tudo que você fez vai estar salvo e guardado ali dentro da plataforma. Outra coisa interessante, você pode compartilhar esse documento com outras pessoas. Esse documento pode ser compartilhado aqui, ó, através do compartilhar. Hoje ele está em particular, só na minha conta, mas clicando em compartilhar, você tem algumas opções. Você pode colocar o e-mail de algumas pessoas e encaminhar para elas, ou que daí automaticamente ele já encaminha um link com esse e-mail, ou simplesmente clicar aqui em receber link compartilhado. O que você vai fazer? Ele vai gerar um link. Aqui você vai primeiro configurar o seu compartilhamento. Então você quer um link para pessoas que só podem visualizar, elas podem comentar ou se elas podem editar o teu documento. Se a gente colocar aqui em editar, qualquer pessoa que tiver esse link vai conseguir abrir o seu documento e fazer alterações nele. Então é só copiar o link e encaminhar para a pessoa. Ela vai conseguir abrir exatamente esse mesmo documento que foi construído aqui por você. Aqui a gente finaliza um pouquinho dessa ferramenta. O que eu faço, Nájila? Como que eu encontro? Se eu clicar aqui em página inicial dos documentos e aqui eu vou ter o meu documento teste, eu posso abrir ele, posso renomear, posso deletar, posso fazer o que eu quiser, inclusive eu posso deixar ele disponível offline, ok? Agora vamos para o segundo. Então vou clicar aqui na nossa guia, no nosso menu que agora está do lado esquerdo, e vou entrar em planilhas. As planilhas, elas vão funcionar de maneira semelhante às planilhas do Excel, e elas têm a mesma formatação ali dos documentos. Então existe uma galeria de modelos, existe também o que eu já criei aqui, o meu histórico de planilhas que estão salvas nesse login. Vou criar uma aqui para a gente ver, então em branco, mesmo procedimento. Primeiro eu vou colocar um título para a planilha e aí eu posso fazer qualquer operação aqui, por exemplo, 3 mais 5. Ele já vai me dar o resultado. Eu posso fazer operações mais complexas, por exemplo, média, então eu vou clicar aqui em média, vou selecionar o meu intervalo, ele vai me dar a média desse intervalo e assim por diante. Aí eu posso formatar essas células com bordinhas. Vou colocar o total em negrito. Eu também tenho aqui a opção de compartilhar. E aqui eu tenho o histórico de comentários. Então, caso alguém faça algum comentário, eu tenho um histórico. Em todos eles isso aqui também existe. E eu posso consultar esse histórico ao longo do tempo. Outra coisa muito legal que todas as ferramentas do Google que a gente está olhando ali no Google Docs, elas têm, é esse itemzinho aqui embaixo, ó, o explorar. Então eu coloquei alguns números, eu vou entrar no explorar, dentro da minha própria planilha,
ele já vai fazer uma análise dos meus dados de maneira gráfica, eu posso usar isso aqui nos documentos de texto, por exemplo. Se eu clicar no explorar, ele vai abrir uma opção de pesquisar as palavras que eu escrevi dentro de uma plataforma de pesquisa ou dentro do próprio documento. Então todos eles têm esse cantinho explorar aqui que podem te ajudar a descobrir novas funções. Aqui dentro das planilhas eu também posso renomear as abas, duplicar, todas aquelas funções que a gente também consegue fazer dentro do próprio Excel, e aí fica a cargo de vocês explorar por aqui, mas qualquer dúvida fiquem à vontade para mandar para a gente também. Agora vamos voltar lá então, a gente já tem aqui a nossa planilha salva. As planilhas compartilhadas, ó, elas já têm aqui a opção mostrando que elas já foram compartilhadas. E agora eu vou para nosso terceiro tipo de documento, que são as apresentações de slide. Exatamente a mesma coisa. Galeria de modelos, vou criar a partir de um modelo, vamos escolher um aqui. Ele vai aparecer muito semelhante ao PowerPoint para eu fazer as edições de texto, inserir imagens e aqui colocar todas as minhas anotações para a própria apresentação. Depois eu posso basicamente clicar aqui em apresentar e a apresentação já está aberta dentro da minha tela, passando os slides com tudo que foi construído. Posso compartilhar, ele pode ser editado de maneira conjunta, podem ter várias pessoas que podem utilizar. E aqui eu tenho ainda outras ferramentas que eu posso utilizar do Google, que seria o Google Agenda, então eu posso unificar uma coisa a outra. Então eu posso pegar, criar a apresentação, clico aqui no meu Google Agenda, já coloco, clico aqui no meu Google Keep, que é uma lista de tarefas, já posso colocar algumas outras tarefas e assim por diante. Vamos voltar lá então e ver a nossa última ferramenta. A última ferramenta do Google são os formulários. Essa ferramenta, da mesma maneira, tem uma galeria de modelos e tem uma coisa que é muito interessante nessa ferramenta, que aqui você pode construir formulários, por exemplo, para mandar para o seu coach. Você vai fazer o cadastro. Ao invés dele ter que preencher tudo manualmente, a gente pode criar um formulário de cadastro e você simplesmente envia esse link de formulário para ele colocar as informações dele e você já ter tudo tabelado aí nos seus controles. Então vamos pegar um aqui, ó, informações de contato. Vamos pegar um de exemplo. Então aqui eu já vou colocar aqui cadastro dos clientes. Eu posso incluir aqui informações de contato do processo de coaching. Eu posso incluir uma descrição. E aí aqui, ó, ele já me dá algumas opções. Por exemplo, o nome do coach, aí o que ele dá aqui de opção? Eu posso deixar uma resposta curta, eu posso deixar uma resposta mais longa, caso a pessoa vá escrever um texto, caso seja uma pergunta mais aberta. Eu posso criar respostas de múltipla escolha. Eu posso criar caixa de seleção. Então, qual que é a diferença? A múltipla escolha, ele só escolhe um. Na caixa de seleção, ele pode ticar várias opções. Eu posso criar uma lista suspensa. Eu posso colocar um arquivo aqui. Eu posso fazer várias outras alterações. Eu posso colocar num formato data, por exemplo, aniversário, eu posso usar esse formato data. Horário, eu posso deixar um horário que fique bom para ele, para a gente fazer as sessões, para que ele cadastre na tua planilha. Aqui, ó, eu tenho um outro menu, que é o menu das perguntas. Aqui eu posso adicionar uma nova pergunta. Aqui eu posso importar uma pergunta de um outro formulário. Eu posso adicionar, por exemplo, um texto, quebrar o formulário em dois, e aqui eu quero adicionar um texto. Ó, quando eu clico aqui em cima desses pontinhos, eu arrasto essas sessões ou eu reorganizo a ordem das perguntas. Eu posso inserir uma imagem, a imagem pode vir de diversas fontes, mas vamos colocar aqui uma imagem do Google. Ele vai inserir essa imagem, posso colocar um título, posso construir esse formulário. Vou excluir ela aqui, posso colocar um vídeo da mesma maneira que eu coloquei as imagens, posso colocar uma seção, que é uma divisão, então eu tenho duas seções. E assim por diante eu termino de configurar o meu cadastro. Aqui em cima eu posso personalizar, eu posso vir aqui em personalizar tema, eu posso mudar a imagem do cabeçalho, eu posso mudar a cor do meu formulário, o plano de fundo, a fonte. Então eu posso fazer várias alterações para que ele fique mais bonito e mais próximo do que eu gostaria. Depois de terminado, eu posso visualizar como ele vai ficar. Então cliquei aqui em visualizar, ó. Eu vou fechar o modo visualização e aqui eu posso editar algumas configurações. Então, se eu quiser, eu posso coletar os e-mails antes das pessoas responderem. Não indico essa opção,
porque você pode colocar um campo e-mail dentro do teu formulário, não um campo de e-mail para acessar o formulário. Então ela sempre já vem também como desabilitada aqui. Recomendo vocês a manter assim. Aqui eu posso limitar as respostas a uma pessoa ou outra. E aí aqui eu posso limitar, caso a pessoa queira editar após enviar as informações. Aqui eu posso fazer configurações de apresentação, se eu vou mostrar uma barra de progresso ali, conforme ela for preenchendo tudo. E eu posso deixar uma mensagem de confirmação. Isso aqui é importante alterar, hein? Obrigada, entre em contato em breve. E aí aqui eu tenho testes que eu posso fazer, caso eu queira fazer algum teste dentro do meu formulário. Mas basicamente eu vou salvar e aí eu vou enviar esse formulário para as pessoas que eu gostaria que respondessem. Eu posso encaminhar para elas por e-mail, mas a maneira que eu mais gosto é de copiar o link, ó, eu vou deixar aqui um link mais curto, é de copiar esse link e encaminhar. Tem esse link salvo ali nos teus documentos, e aí toda vez que você tem, por exemplo, um cliente novo, você pode encaminhar esse formulário. Para que mais que eu posso usar os formulários? Eu também posso usar para fazer pesquisa de satisfação, eu posso usar para coletar informações do interesse do meu público, vamos supor que eu tenha divulgado várias coisas na internet, eu posso fazer um formulário para que essas pessoas que estão interagindo comigo, elas respondam coisas a respeito do interesse que elas têm, por exemplo, conteúdos de coaching que elas querem ver mais você falando sobre. Existem inúmeras possibilidades. Uma coisa bem legal dos formulários é que, ó, nas respostas, depois que esses formulários são respondidos, você vai clicar aqui em respostas e ele vai aparecer todas as suas respostas individuais e se você clicar aqui, ele vai criar uma planilha naquele Google Planilhas com todas as suas respostas compiladas uma na sequência da outra. Eu vou abrir uma aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês um formulário que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, todas as minhas perguntas, só para vocês verem outras informações, 2 sessões, um agradecimento com vídeo. E aí eu tenho aqui 154 respostas. Ó, eu tenho as respostas resumidas, que ele soma todas as respostas. Eu tenho as respostas por pergunta. E eu tenho as respostas individuais. Ó, essa pessoa aqui respondeu isso, isso e isso. Aqui vai ter outra resposta, que vai vir para o nome dela. Mas se eu clicar aqui também, ó, ele vai criar uma planilha em que eu tenho todas essas respostas compiladas. Pergunta 1, pergunta 2, 3, o nome, o e-mail, quando isso foi respondido. E assim eu tenho várias informações para poder trabalhar com elas e ver como essas 4 ferramentas interagem entre si. De maneira simplificada, o que eu queria trazer para vocês é justamente isso. Existem 4 tipos de documentos que podem ser criados ali dentro do Google Docs. Existem várias outras funcionalidades, mas acho que isso já consegue suprir grande parte das nossas necessidades. É gratuito, pode ser editado em modo compartilhado com outras pessoas, é salvo constantemente, também possui o histórico de alterações, você consegue voltar em versões anteriores e facilita bastante a nossa vida. Espero ter ajudado vocês, que vocês tenham gostado. A gente se vê!